Fala galera, vou trazer para vocês um vídeo de ESP, como utilizar ESP, como gravar na ESP, quais são as melhores formas e como você não cometer erro. Isso aqui tem um poder absurdo e às vezes a gente se limita, tá bom? Então vou explicar o máximo que eu conseguir sobre. Existem vários modelos de ESP, ok? Nós temos aqui uma 8266 e uma 32 com poucas pinagens, não sei quantos tempos que eu não olhei nessa aqui, mas deve ser umas 30, e aqui eu tenho uma outra ESP 32 com mais pinagens, ok? Então eu consigo ter mais pinos. Portanto, existem vários modelos de ESP 32 com quantidades de pinos diferentes e fabricantes diferentes que vão utilizar softwares diferentes, ok? Na hora de você gravar aqui na plaquinha dela, beleza? Então, veja bem, eu tenho uma 8266 aqui que não tem Bluetooth, ou seja, essa placa só permite Wi-Fi. Esse aqui é um microcontrolador que está aqui dentro. O microcontrolador só vai fazer uma instrução por vez, ou seja, ele não consegue não consegue ter paralelismo nele. É diferente de um processador de computador que tem paralelismo, ele não tem paralelismo, ok? Mas você consegue simular na programação paralelismo, é óbvio, assim como eu faço em todos os projetos. E aqui a gente tem também um microcontrolador, tem vários fabricantes desse cara aqui, e para cada fabricante você vai ter um modelo diferente na hora de fazer seu código, ok? Outra coisa, você precisa do software que faz a leitura e gravação desse maluco aqui, beleza? Então, como um USB de computador, para cada dispositivo que você vai utilizar tem um software, ok? Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um software quando você conecta lá no USB do computador, a mesma coisa acontece aqui. Então, para eu conseguir fazer a gravação nesse cara aqui, eu preciso baixar o software específico para gravar nesse cara aqui, né? Utilizando o seizinho aqui que faz a gravação, beleza? Então, cada uma delas vai ter um seizinho diferente de gravação, que é esse maluco aqui. Ok? Então, se eu precisar fazer a gravação, eu vou ter que procurar qual que é o CI de gravação específico da ESP que eu estou utilizando, beleza? Para esse é um CI de gravação, então tem um software diferente, esse aqui tem outro software e esse aqui já tem outro software de gravação. Essa aqui é uma placa que eu produzi, né? Vou industrializar ela, já está industrializada e paguei um puto imposto para vir isso aqui por causa das taxações do governo atual. Mas enfim, ela foi produzida com fenolite, toda soldada, ficou funcional tudo, né? Porém, eu vou ter que industrializá-la, beleza? E o que acontece aqui agora? Isso aqui tem pinagens limitadas, beleza? Tem pinagens limitadas. Então, se eu quiser fazer um projeto com, por exemplo, vamos supor aqui, eu quero fazer um projeto com 100 pinos de entrada, input e output. Como eu só tenho 30, 40 pinos dependendo do modelo, eu vou ter que multiplexar ou demultiplexar essas pinagens, que é o que acontece aqui. Eu tenho aqui 30 pinos funcionais, porque alguns pinos não podem ser utilizados por funções específicas, e eu multiplexo para mais de 120 pinos aqui. Então, eu consigo ler mais de 120 sensores aqui. Ok? Utilizando multiplexação. Como que você multiplexa, Luiz? Tem o CI, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho algum CI fácil aqui pra mostrar pra vocês. É que eu tenho muito CI aqui no canto, mas, ó, você vai ter esses malucos aqui, ó, tá ligado? Eu tenho um monte de várias coisas e cada um tem uma função específica. Então você vai lá, olha no datasheet dele o que você precisa, pesquisa o CI específico e faz sua codificação, sua programação, né? Então faz essas trilhas lógicas aqui, usando a tabela verdade, o datasheet, essas coisas, e sua lógica de raciocínio, claro, né? Para você conseguir multiplexar e aumentar o tamanho dos slots que você vai conseguir utilizar na ESP. Então, por exemplo, você usa um registrador de deslocamento, você aumenta mais 8, de 8 bits, por exemplo. Um registrador de 8 bits, você desloca 8 bits, você consegue expandir com 3 pinos, você consegue aumentar mais 8 bits na sua ESP. Se você colocar ele em cascata, você, sei lá, consegue 8 elevado ao quanto que você tem, né? Por exemplo, 8 elevado na segunda, tá ligado? E aí você vai multiplexando a quantidade de pinagens que você vai conseguir. É claro que você não vai conseguir ler as duas ao mesmo tempo, porque você vai precisar do pino de leitura, o pino de clock, o pino de data, enfim. São coisas mais específicas que acredito que talvez vocês já saibam. Então a gente tem o nosso cara específico, que é a plaquinha que está aqui dentro, né? Ou seja, tem um microcontrolador aqui. Para cada um deles vai ter um microcontrolador específico de uma fabricante específica, beleza? E aqui você pode utilizar só esse microcontrolador para fazer seus projetos próprios. Então você descarta toda a carcaça, compra só o microcontrolador, faz aqui a protoboard, né? Projeta, no caso, sua placa, solda já nas pinagens com as trilhas corretas, e aí você descarta tudo isso aqui que não é necessário para você, depois num projeto final, claro, para vender, para industrializar. Mas aqui, por exemplo, nessa plaquinha você consegue ter vários recursos de resistência, de conversor de tensão lógica. Então, por exemplo, entra 5 volts, só que aqui só lê por 3.3, entendeu? Para não queimar o circuito. Enfim,
Você consegue fazer pull-up, pull-down, né, que é extremamente necessário para você manter ali a leitura do seu sinal estável. Você tem várias pinagens de sinal analógico e sinal digital, né, conversores analógicos e digitais, por exemplo, DACs e ADCs. E isso é extremamente necessário que você saiba, porque se você entrar com sinal analógico, você tem que converter ele para digital. Para funcionar aqui dentro, tudo tem que funcionar em digital. Se você sair em digital e quiser voltar para analógico, por exemplo, para um som, um áudio, algo do tipo, você tem que jogar para analógico novamente, converter de digital para analógico ou de analógico para digital. E para fazer essa conversão, você tem que fazer o mapeamento da resolução, beleza? Para cada ESP existe uma resolução específica. Por exemplo, uma pode ser 1024 bits, a outra pode ser 4000 e alguma coisa bits, entendeu? E assim por diante, vai indo. Então, se eu tentar fazer a conversão de 1024 numa ESP que é de 4000 e poucos, minha conversão vai ficar errada. Eu vou fazer minha leitura errada. Então, eu tenho que olhar a especificação da ESP para fazer a conversão correta, beleza? Então, se você tiver com problema de conversão em, por exemplo, leitor de temperatura, leitores que utilizam o sinal analógico, como leitor de temperatura, vamos ver outro, leitor de pressão, algo do tipo, né? Você vai precisar fazer essas conversões. E para a sua conversão funcionar de maneira correta, você vai precisar saber qual que é a resolução da sua ESP. É claro que provavelmente você vai baixar uma biblioteca que vai fazer isso, né? Mas eu, por exemplo, escrevo minhas próprias bibliotecas. Eu não gosto de baixar a biblioteca pronta porque vem um monte de coisa inútil. E aí eu quero deixar meu código mais leve, que meus códigos são gigantescos, que eu quero fazer coisas extremamente complexas. Então eu preciso de memória. Outra coisa, falando em memória, cada uma tem uma memória flash de gravação que pode suportar dentro dela. Portanto, se eu quiser gravar um código gigantesco, eu vou ter que ver qual vai ser a framework que eu vou utilizar. Se eu utilizar a framework da Arduino, por exemplo, ela vai ficar extremamente pesada e vai ferrar sua memória. Você não vai conseguir gravar aqui dentro. Então você consegue expandir a memória de gravação também, né? Ela vem limitada a memória de gravação nisso aqui. Na hora de você gerar a build, você tem que aumentar a memória de gravação, tá? Tem pessoas que não sabem disso, mas, por exemplo, eu consigo aumentar a memória de gravação disso aqui, porque ela está limitada por padrão de fábrica. Então, na hora de gerar a build, eu vou mostrar ali no computador depois, você consegue aumentar e colocar várias configurações de build para aumentar o tamanho, o slot que grava de código aqui dentro, executável. Show de bola? Então, por exemplo, você pode programar em várias frameworks diferentes, como você também pode fazer, programar no próprio C bruto, né? Sem framework nenhuma, só que aí você vai ter que mexer com o registrador de deslocamento dentro da própria plaquinha aqui, aí você tem que ser bom, né? Já começa a complicar as coisas, ok? Então é bem interessante a capacidade absurda que isso aqui dá para nós. Você consegue fazer projetos gigantescos, como o exemplo disso aqui que eu tô fazendo, né? Porque ele tem Wi-Fi e Bluetooth. Esse cara tem Wi-Fi e Bluetooth, eu consigo fazer um servidor aqui dentro, eu consigo fazer um servidor na web, conectar isso aqui com o servidor na web, processar tudo no servidor na web, na minha API e devolver o resultado para cá. Eu consigo, por exemplo, essa aqui só tem Bluetooth, então daqui é a 8266. Então eu só consigo aqui, por exemplo, pelo celular, fazer um aplicativo de celular em, sei lá, Flutter ou qualquer React Native ou qualquer outra coisa e fazer a conexão com esse maluco aqui, beleza? Isso tem muitas possibilidades. Eu tenho vários projetos que envolvem ambas as coisas, tanto o Bluetooth e com servidor de web também, né? Ok? Por exemplo, o Turing Tower. Vou filmar aqui pra vocês, ó. O Turing Tower, que é esse maluco aqui, esse prédio aqui. O Turing Tower é um prédio gigantesco que ele funciona tanto com Wi-Fi quanto com Bluetooth. Ele salva informações no servidor em nuvem e essas coisas, tá bom? Então, você consegue fazer esse tipo de especificação aqui dentro. É basicamente isso. Cada ESP vai ter uma pinagem específica, galera. Vai ter uma pinagem específica. Eu vou mostrar no computador com mais detalhes. Mas tem pinagens aqui que você não pode usar nem para input, nem para output. E você tem que ver o que você quer utilizar. PWM, analógico digital, digital analógico, conversores, nessas coisas, ou tipo de leitura de sinal, de dados, de clock, ou I2C, por exemplo. Isso é extremamente necessário. Então você tem que sempre olhar o datasheet da ESP que você está utilizando. Show de bola? Vamos lá, vou mostrar agora no PC.